Como professor, como você vê uma legislação como essa, Luiz, em relação à postura do professor ser regrada aí para uma lei que não permite o professor se expor, se expressar? Eu vou usar uma expressão que talvez seja um pouco agressiva, mas eu queria que entendesse na acepção da palavra. Eu acho que é uma iniciativa ignorante. Não estou xingando, é no sentido de que ignora o que é o professor, o que é o aluno e o que é a atividade educacional. Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Você pode saber tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura, e você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda os nossos links para acompanhar nossas redes sociais. Bom, em abril de 2016, um projeto de lei aprovado lá em Alagoas, chamado de Escola Livre, repercutiu no país inteiro. Essa legislação prevê mudanças na postura dos professores da rede pública estadual. Eles serão impedidos de dar opinião e são orientados a manter neutralidade política, ideológica e religiosa dentro da sala de aula. Bom, esse é um tema polêmico e não é de hoje. Mas como é que é hoje em dia ao ensinar o futuro professor de história também a tentar entender essa complexidade aí? Eu acho que o primeiro desafio que a gente tem quando vai formar o professor de história, quando vai preparar, né, tecnicamente, eticamente, esse professor para atuar na sala de aula, é retirá-lo de uma ideia de senso comum de que existe uma verdade, que é objetiva, e outras coisas que são ideologia. Porque a gente pode parar para pensar no seguinte: como que se formam as diferenças entre as pessoas, as diferenças de olhar? Quer dizer, como que se formam os pontos de vista? Ora, cada pessoa e cada grupo social tem uma história, passa por experiências, compartilha ideias, etc. Então, o ponto de vista é isso, é uma forma de olhar o mundo a partir da trajetória que eu tenho como pessoa e como grupo social. Então, qual conhecimento seria um conhecimento que está fora de ter um ponto de vista? Quer dizer, todo conhecimento tem um ponto de vista. Há, entretanto, alguns conhecimentos que são mais tradicionais, que vêm lá desde o século XIX, quando surge a história como disciplina escolar, e aí a gente acaba se acostumando a ver esses conteúdos como se fossem conteúdos objetivos, isentos, etc. Mas como o professor Marcos falou, é muito claro também que esses conteúdos surgem de um ponto de vista. Então, o grande desafio que a gente tem para começo de conversa com os professores é nesse sentido. Nós temos que, na história, dar conta de que não há uma verdade que se impõe sobre as outras, mas existem múltiplas verdades. Agora, há algumas coisas que são verdades que a gente pode chamar de relacionais. São aquelas sobre as quais a gente consegue um consenso. As outras verdades, eu não posso nem falar que a verdade é absoluta, nem que ela é relativa. A verdade, ela é relacional nas ciências humanas, as coisas com as quais nós podemos concordar. E aí, em relação às coisas que nós não podemos concordar, a tarefa do professor de história é permitir que se conheça. E aí, conhecer vários outros pontos de vista ajuda a enriquecer o meu. Como professor, como você vê uma legislação como essa, Luiz, em relação à postura do professor ser regrada aí para uma lei que não permite o professor se expor, se expressar? Eu vou usar uma expressão que talvez seja um pouco agressiva, mas eu queria que entendesse na acepção da palavra. Eu acho que é uma iniciativa ignorante. Não estou xingando, é no sentido de que ignora o que é o professor, o que é o aluno e o que é a atividade educacional. Ignora o que é o professor, porque os professores, em geral, são pessoas que recebem uma preparação e são pessoas éticas. Né? Não dá para imaginar assim, eu preciso fazer uma lei porque a grande maioria arrisca de cometer um ato ético e fazer uma lavagem não ético e fazer uma lavagem cerebral do aluno, etc. Isso não está colocado. Segundo, o professor é um sujeito que tem opiniões. Se ele não tiver opiniões, eu fico preocupado. Agora, imaginar que o professor vai impor suas opiniões realmente é desconhecer o que é o trabalho do professor. Nós que somos professores sabemos como que é difícil você
convencer um adolescente ou uma criança a fazer alguma coisa. Se o professor tivesse uma flautinha igual aquela do flautista Ramelin e a gente pudesse tocar a nossa flauta e os alunos passavam a estudar, aí eu mandava eles para casa e falava, quando vocês chegarem em casa, vocês estudem mais 4 horas, releiam tudo, né? Seria uma maravilha. Mas o professor sabe que não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Não né? tem esse poder. O aluno, por sua vez, também não é, a gente falava antigamente em página em branco, né? Vamos falar de um cartão de memória. O aluno não é um cartão de memória em que eu vou gravando o que eu quero. Ele tem conteúdo e tem coisas que ele não aceita. Quer dizer, o aluno também tem a sua autonomia. E o processo educativo também é muito mais complexo do que transmissão de conhecimento. Né? Se eu só transmitir conhecimento, eu não preciso do processo educativo. Eu posso assistir vídeo na internet, eu posso fazer qualquer outra coisa. O processo educativo é saber lidar com informação e operar com informação. Para isso, tem que lidar com a diferença. Ora, o que o professor tem a obrigação de entregar em sala de aula é exatamente o atual estágio do conhecimento na sua área. Por exemplo, o atual estágio do conhecimento histórico. Nem mais nem menos. Talvez até um pouco mais e menos no sentido de exemplos a pensar e a discutir. Se ele trabalha nessa perspectiva, eu acho que nós temos aí algumas garantias contra a possibilidade de manipulação, lavagem cerebral, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a razão está sustentada no conhecimento de causa, no conhecimento empírico, no atual estágio do conhecimento em cada ciência e na prevalência do melhor argumento. Então, o debate em sala de aula é fundamental para que os argumentos possam aparecer e para que os alunos possam entender, então é assim que se constitui o atual estágio do conhecimento. A gente estava falando que os direitos humanos se tornaram base, né, e a defesa da democracia, etc., exatamente por um processo de discussão que não é científico, mas é político e social, e esse é o nosso Estado hoje. E aí a gente entrega o quê? Entrega racionalismo, entrega o atual estágio do conhecimento e o atual estágio da nossa ordenação, que no caso é constitucional.